Salve, salve, Revaliders! Tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast, o RevalidaCast. E hoje, claro que eu não tô sozinha, eu tô muito bem acompanhada do nosso... Ele é coordenador, ele é chefe do Revalida, ele é o nosso garoto propaganda, ele é o cidadão mais importante do Equador. Senhoras e senhores, Alejandro. Tudo bem, Ale? Com essa apresentação eu até fico emocionado, né, gente? Bom, boa tarde para todos, né? Para quem está ouvindo, ou bom dia, boa noite, né? No momento que vocês estiverem ouvindo, para nós é uma honra, né? Para mim é uma honra estar aqui fazendo esse podcast, trazendo muito conteúdo de experiência, né? De coisas para vocês estudarem e trazendo a gente mesmo, né? Um bate-papo. A gente sempre tenta fazer essas dicas, né, Ale, de uma forma um pouquinho mais descontraída. E hoje eu acho que a gente vai... Ela é talvez, não sei, você que já passou por isso vai me dizer. Eu acho que o nosso tema de hoje, a gente vai falar dela, que é talvez uma das etapas mais temidas, se não for a mais temida desse Revalida. Vamos falar de prova prática. Eu acho que justamente isso. É temida, né? Mas eu gosto sempre de ilustrar nos jantares, né? Que, por estatística, é a que mais aprova. Então, isso que eu ia te dizer. Porque, assim, muita gente perde na teórica, né? Mas da galera que passou para a segunda fase, a taxa de aprovação né, não reprova tanto, aprova bem mais do que a prova teórica, né? A prova teórica é um grande filtro, né? Os últimos dados, né, do ano passado, a gente vê de 60% de reprovação. Aí, quando a gente analisa a prova prática, é totalmente contrário, né? 40% só de reprovação e 60% de aprovação. Então, quando a gente faz nossos jantares, comunica, né, sobre os dados do Revalida, sempre eu gosto de fixar isso, né? Não tenha medo da prova, é difícil, é um desafio, sim, tem que se preparar bem, mas não é aquele grande vilão, né? Porque o conteúdo você já tem, né? Você que está ouvindo, que está se preparando, ou que vai prestar ainda, que está pensando em revalidar, se você passar por uma prova teórica de bastante conteúdo, isso já ajuda bastante. Já ajuda. Eu acho que assim, não sei se você sente isso, eu sinto muito que assim, o teórico, a galera que tá na segunda fase, o INEP já sabe que tem. Eles querem saber se você consegue transformar isso num raciocínio clínico, né? Exatamente. É realmente pôr na prática, mas principalmente se tem o raciocínio. E bom, para não dizer que uma prova fácil, porque não é, né? Tem muitos parâmetros, né? O tempo é um deles. Fazer uma consulta em 10 minutos, acho que ninguém consegue, né? Principalmente as consultas assim, tipo, quando pega clínica ou preventiva, a cirurgia acaba sendo um pouco mais direcionada. Mas, tipo, pediatria é um inferno. Nossa, puericultura em 10 minutos não dá, né? Não, 10 minutos você não consegue nem fazer a criança calar a boca, pelo amor de Deus. Exatamente. E aí, para parar a criança de chorar, você vai demorar esse tempo. Mais tempo, exatamente. 10 minutos para o menino parar de chorar. E, bom, então é uma questão desafiante, tem o tempo, tem a estrutura da prova, né, que a gente gosta de falar, tomara que o INEP não escute, mas tem... Não, tomara que o INEP não nos escute, mas digo e repito para sempre, é uma coxinha e um garavita que eles usam de orçamento, não tem condição. A estrutura, então, tempo, estrutura, né, aí tem também o tempo que a pessoa tem para se preparar de fato. Sim. Porque tem muita gente que já trabalha e é uma preparação que demanda de tempo. Eu acho que demanda mais tempo do que a prova teórica. Porque você tem que estudar a estação de 10 minutos. Então, eu lembro que quando eu estudava para essa prova, eu fazia 10, 15 por dia, mas assim, de 8 a 7 da noite. Nossa Senhora. Só parava assim para almoçar, né? Porque você tem que ter um parceiro de estudo, né? Sim. E quando você faz isso, você tem que fazer o checklist da pessoa, então você tem que dar feedback, examinador e paciente, né? Então, assim, demora 20 minutos por estação entre um e outro, mais uns 2 ou 3 para corrigir. Então é muito tempo, demanda de tempo mesmo, para quem trabalha fica difícil. A gente sabe que o trabalho é cansativo também, né? Então, o final de semana que tiver de folga vai ter que estudar. Tem que gastar estudando. As horas que vai ter depois do trabalho, né? Se você trabalha, por exemplo, aí de 8 a 5 da tarde, aí depois fica cansado, mas vai ter que estudar. Você chega do trabalho cansado, mas tem que render mesmo assim, né? Então, tem todos esses fatores que a gente analisou aqui de prova prática.
Uma coisa que eu acho também, Ale, que a gente sempre fala, como você falou aí, falando do tópico estrutura, por exemplo, é porque quando a gente fala de prova prática, a gente sempre bate aqui que, pô, é a galera do INEP, né? O corretor, quem tá aplicando a prova, não sabe medicina, né? É uma pessoa X que eles arrumam lá. E aí, qual que é o problema? 2 problemas. Primeiro, esses caras são treinados meio assim, né? Ó, se o cara falar essa palavra, você entrega esse papel. Se ele falar isso aqui, você entrega esse papel. Robotizado, Isso, né? exatamente. Então, e a gente sabe que a medicina não é assim. Uhum. E outra coisa que a gente, pelo menos, vê muito enquanto problema, assim, quando a gente corrige recurso, por exemplo, quando a gente faz o recurso dos nossos alunos, é que como o examinador, ele corrige um vídeo em casa, então assim, cara, a estrutura do vídeo, a qualidade do vídeo influencia muito, o barulho. Então, uma coisa que eu sempre falo, e eu acho que fica de dica, a gente vai até voltar nisso no final, cara, fala sempre claramente, o mais claramente que você pode falar, porque muitas vezes, eu, por exemplo, a gente fica nervoso, a gente acaba falando mais baixinho. Então, né, você quer que seja uma coisa, você tem que gritar, gente. Na dúvida, grita. Eu sempre digo, você tá na estação de cirurgia, você grita, pneumotórax, você tem que gritar. Exatamente. E falando sobre essa explosividade, né, ser extrínseco, na minha experiência mesmo, eu sou uma pessoa um pouco mais calma, né, mais intrínseca, mais tranquilo. Eu também, menino, eu sou tão calma. E como experiência própria, assim, quando eu ia praticar as primeiras estações, eu que sou com essa personalidade, tinha um pouco de medo, de vergonha, sabe, de me expor, porque uma coisa que o Dari sempre fala é que as provas não validam o conhecimento, nem a pessoa, nem a ética, enfim, tudo que você é como médico. Então, eu lembro assim e isso acontece muito com os alunos, já tem falado comigo, que tem vergonha, né? Tem medo, você tem que se expor, mesmo que seja com uma pessoa de confiança, você está jogando ali com sua experiência, com sua profissão. Então, errar um checklist vezes, né? Dói um pouquinho, né? Então, isso aí, se você se identifica, né, igual como eu, uma pessoa um pouco mais intrínseca, vamos dizer assim, né, mais caladinho e tal, a primeira dica é se abrir, né, tirar o medo, tirar a vergonha, fica aí pensando em outras coisas, mas... se joga, gente. Se joga, porque assim, cara, você tem que... É aquilo. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade, mas é aquilo. Foca no objetivo. Então, o objetivo é passar, e como você mesmo falou, isso não mede conhecimento nenhum. Todo mundo que faz essa prova, né, é médico já. Você tá procurando uma coisa burocrática, entre aspas, né, para você revalidar o diploma e exercer a medicina no Brasil, mas médico você já é. Exatamente. E isso não vai medir o seu conhecimento em medicina, pelo contrário, né? A gente vê muita gente aí injustamente que acaba não passando, e tanta gente boa, né, que a gente tem contato. Então... Sim. É isso mesmo, tem que ter isso em mente também, né? Sim. Essa prova não vai te qualificar como bom médico, como um médico ruim, né? É simplesmente uma burocracia que existe para poder exercer a medicina aqui no Brasil. E vamos lá, agora, gente, a gente tem a parte boa aqui, né, de ter o Ale comigo, é porque você já passou por essa prova, né? Eu já passei por algumas provas práticas, mas nunca prova do Revalida. E aí, eu acho que é bom, porque assim, a galera tem umas dúvidas que eu acho muito legais, assim, toda vez que a gente abre, por exemplo, pra pergunta lá, caixinha de pergunta nos stories e tal, vem umas dúvidas que a gente, que não fez a prova, às vezes não tem tanta experiência com isso, e você tem. Então, eu acho que a gente tem que começar assim, tipo assim, do começo mesmo. Pode ser? Pode, vamos lá. Chegou o edital, abrimos o edital. Como é que faz? Como é que inscreve? Vamos começando Nossa, bom, hoje em dia a gente sabe que as datas o INEP errou bastante, né? Então, atrasou muito. Então, tá uma bagunça, né, gente? Com todo respeito, INEP. A gente vê que tem um atraso ali, né, nas datas, mas normalmente o edital sai com um tempo prudente, vamos dizer assim, depois de passar a prova teórica, né? Então, mais ou menos depois de um mês, você está esperando sair o edital, né, junto com o resultado. E aí depois, normalmente, tem entre 60 a 90 dias para se preparar,
né? Então, são Da 2 saída do meses. edital até a data da prova. Exatamente. Né? Tá. Até porque tem muita gente de fora que tem que comprar passagem, né? Isso que eu ia dizer, Hotel. né? Tem passagem, hospedagem. Inclusive, no edital menciona isso, né? Esse lapso de tempo, 60 dias, até 90 dias. Tá. É importante saber isso. Então, saiu o edital, já tem que se programar, saber a data do edital, né? Porque vem com cronograma, quando é que vai escolher o lugar de prova, né? Porque uma coisa é você se inscrever. Eu já ia dizer, a primeira coisa que você faz é se inscrever. Isso, né? se inscreve. Tá, certo. E por falar na inscrição, para quem não sabe, né? Não é uma prova de graça. Eu já ia né? dizer, não é mesmo. Não é nem de graça, nem barato. Nem barato, eu já ia dizer, caro, né? R$4.100, mais ou menos. Então, facada no coração, gente de Deus. É tá. caro, né? Caro pra caramba, hein? E sem contar passagem, Não, hotel. isso é sem contar passagem, hospedagem e tudo mais. Então, é isso, pessoal. É uma prova que... E muitas vezes tem pessoas que às vezes não se preparam bem e tem medo, mas também a gente entende, né? Que é uma prova cara e por Sim. isso não vai fazer se não está bem preparado. É jogar R$4.000 porque você não se preparou bem. E é entendível, né? Uma dúvida, a gente sabe, por exemplo, que tipo, você pode fazer a prova prática, né? Mais de uma vez. Sim. Você precisa pagar a taxa em todas elas. Em todas elas, sim. Então, e esse negócio de mais uma vez é interessante porque é sempre quando você tem aprovado, obviamente, a prova teórica. Nas últimas 3 edições anteriores. Tá, né? certo. Então, se você... Agora estamos em 2026, por exemplo. Se você aprovou até a 2025.1, pode. Aí pode fazer. Tá. Mas se aí você fez em 2023, aí não foi para trabalhar em outro país, aí você passou a primeira fase, aí você quer fazer agora a segunda fase, aí já não pode. Aí tem que fazer aí tem que fazer tudo de novo. Tá. E cada vez que se inscreve, né, tem que pagar as taxas. 4.100. 4.100, exatamente. Então, seguindo a ordem aí que você me planteou, Jazz, edital, então, analisar as datas, se inscreveu, pagou depois, né, dor no bolso. Tem que pagar o boleto, viu, gente? Senão o INEP não libera. Exatamente. Então. E aí depois e tem boleto escolhe. mesmo. É e aí boleto mesmo. depois você é que escolhe. Tá. Tem uma data específica onde tem que escolher a faculdade. Quer dizer, você escolhe o lugar de prova. Né? A cidade de prova. A cidade. Deixa eu te perguntar um negócio, Ale. Tem uma coisa que eu não sei se é mito ou verdade, aí você que vai me dizer. Existe algum lugar que é melhor pra fazer prova que a galera faz? São Paulo é ruim, banha Curitiba, e não sei o quê. E não tem, essa é a primeira dúvida. E a segunda não tem nenhuma correlação com, por exemplo, o seu local de moradia no Brasil. Tô dizendo isso porque eu fui fazer o jantar agora e eu tive aluna que, tipo, tá fazendo... mora ali no sul do país, mora, tipo, Foz do Iguaçu e vai fazer prova em Minas, sabe? Então, tipo, não tem relação. Quem chegar primeiro ganha. Então eu vou responder de baixo para cima, tá né? Bom. A segunda, a primeira, a última dúvida, que é a segunda que ela perguntou, não tem, né? Que é mais fácil de responder. Não tem preferência, né? Por ordem ou por lugar onde você mora, né? Não tem para escolher perto, né? É quem escolhe primeiro, tá? E segundo, um mito que eu considero verdade. É verdade, É você verdade, acha? sim, porque, por exemplo, o ano passado, até o ano passado não tinha há muito tempo provas em São Paulo, né? Então, era questão, né? Como é que o pessoal vai se preparar para trazer, estou falando da organização, né, do INEP. Sim, é uma estrutura, né? Como é que eles vão fazer? Faz tempo que eles não fazem, né? Será que vai ser bom? Será que o local, geralmente eles alugam alguma faculdade inteira, né, o final de semana? Não, tem uma galera que é o carro da pamonha do lado de fora, pamonha. E isso é importante para todos os ouvintes que principalmente estão querendo fazer a segunda fase ou até para quem está ali na primeira fase, escutar experiências dos revalidandos anteriores, né? Então, isso me funcionou muito bem a mim. Eu tenho vários colegas e, na época, eles conseguiram revalidar fazendo prova em BH, por exemplo. Tá. Porque falaram que a estrutura era boa, então era uma faculdade grande, tudo tranquilo. Era na cidade, então menor risco até para você chegar, de né? moto, porque, de trator, e enfim. Não, e até para chegar mesmo, né?
E eu já tinha ouvido isso, né? Então, você tem que colocar ali suas prioridades. Às vezes não dá para escolher e fechar o olho em uma, né? Tá. Porque o INEP, né, é um sistema que se trava, né? Sai às do vezes ar. Tá ruim. E aí, de repente, está funcionando para alguém e para você não. Então, depois que você entra, preencheu as vagas que você queria. Que você queria, você tem que ter um plano B, digamos isso, assim, tem né? que ter plano C, inclusive. Tá, boa. Eu acho que é bom, tipo assim, não sei se você concorda com isso. Acho que vale assim, vamos supor. Minha primeira opção seria Isso. BH, a segunda tal, e você tem uma ordem de Exatamente. preferência, né? Isso que eu fiz, isso que eu sempre recomendo para os alunos. No meu caso, eu sabia que BH, por exemplo, era boa, mas ali tem algumas outras cidades perto de BH, Tá. né? Então, BH capital era boa na época. Curitiba falaram que era legal. A galera fala bem de Curitiba, por isso que eu lembrei. Aí, só que tem que prestar atenção, por isso que eu falo na experiência. Eu tive um grande amigo, eu tenho, né, um grande amigo ainda, que ele me mostrou inclusive os vídeos do recurso, né? Então dava para ver como que era a prova e quais eram as interferências. Nossa, Aí, se você tiver um amigo próximo também que fez recurso e tal, pede, porque aí você vai ter noção do lugar que ele fez e mais ou menos como que é a prova. A gente, pelo menos, assim, eu digo, isso, vendo do lado de quem elabora recurso. A gente tem, tipo, teve um recurso que eu até fiz, cara, fizeram a prova em cima do metrô, assim. Faz muito barulho. E tem uns que você consegue, dependendo da estrutura, às vezes são, tipo, faculdades com salinhas bonitinhas. E a gente vê, tem umas salinhas mó bonitas e tal. E tem canto que não, que assim, são uns que você consegue ouvir a galera do lado, entendeu? Então isso desconcentra. Isso desconcentra. Então, primeira dica, né? Escolha aí pelo menos 3 opções de lugar de prova. Tá? E conversar com a galera que já fez, E conversar com o pessoal que já fez para dar algumas experiências, né? Boa. Então, isso é importante. Aí, então, depois você já escolhe e você tem que se preparar, né? Isso que eu ia dizer. Escreveu, bateu, escolheu lá a cidade, deu tudo certo, Deus quiser, você escolheu a cidade que você queria, ou não escolheu a cidade, não deu certo, mas vai dar certo no final. E aí, como é que faz pra preparar? Você fala muito que estudou que você tem que ter um amigo, né, pra estudar, uma dupla. Tem que ter uma dupla, né? Muitas vezes tem mais pessoas, que é bom também, né? E isso é o mais importante. Pode ser virtual, à distância. Isso que eu ia dizer. Né? Você pode arrumar uma dupla virtual. Pelo menos assim, eu vi uma galera no último hands-on que a gente fez, uma galera que era do Acre e tal. Nossa, eles criaram um grupão, assim. Sim. E você pode estudar, né? Virtual, pode assim. estudar com alguma plataforma de Meet, né? Isso, exatamente. De call. E aí você faz a estação e outra pessoa é o ator, corrige, que é o mais básico. Ou presencialmente, né? Se você tiver um parceiro, um amigo, um colega na mesma situação para se preparar. E aí vai do tempo, né? Como eu falei no começo, é investimento de tempo, né? Porque você tem que se dedicar, fazer as provas. Então, de novo, trazendo a minha experiência, no começo, as primeiras estações, eu ficava meio tímido, mesmo sendo um amigo conhecido e tal. Demora mas aí depois também, você vai se soltando, né? Você vai, como a Yas disse, sendo uma metralhadora depois, exatamente, né? Vocês são tudo umas metralhadoras, eu acho maravilhoso. E aí você vai colocando o time, né? Sempre vão ter o cronômetro ali, né? E a segunda dica é diminuir o tempo do cronômetro, né? Às vezes botar em 9, 8 minutos para que você fique brabo, né? Fique puto por não conseguir a estação. E aí, de repente, você fechou em 8 e tinha 2 minutos. Mas isso vai te ajudar no momento da prova. Isso ajuda na hora que você tá mais nervoso. E assim, quando eu digo a história da metralhadora, é assim, uma coisa que eu vi os meninos falando, por exemplo, de você aprender a perguntar, que é uma coisa que a gente já eu vou falar do nosso hands-onzinho, nosso baby, que a gente ensina pra eles, assim, você pergunta por bloco de perguntas, porque às vezes eles sentam lá e é desse jeito, gente, oi, bom dia, eu sou fulano de tal, sou eu que vou atender o seu nome, qual a sua nome, idade, procedência, Quando eu olhei, eu tava tipo assim, e eu fiquei chocada, eu me lembro a primeira que eu vi, assim, que eu fui aplicar ao vivo, que a gente até falou no nosso primeiro episódio, eu entrei no Revalida pelo hands-on. Então eu me lembro, eu e um ator, e o nosso ator era um ator mesmo, e aí ele, quando o menino começou, ele olhou pro candidato e fez, hã? Aí, assim, de tanta coisa. Então, a gente sempre orienta eles
por exemplo, vai a parte de identificação, depois vai a parte de sintomas, aí pergunta sintomas associados junto, aí vem antecedentes e tal. Isso. Porque você estruturando isso na sua cabeça, a chance, como você falou, você vai fica medular e você, às vezes, quando você acaba perguntando rápido demais, às vezes você esquece alguma coisa, ou o cara que tá aí sendo Ele não seu entende. examinador não te entende, então Isso. complica um pouco, né? Então, justamente sobre isso, eu acho que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo pode virar uma coisa em contra, ruim, Sim. né? Então, faz as perguntas, organiza as perguntas em bloco, mas de um jeito pausado, né? Porque se o ator, né, ele não entender, ele não vai falar nada, vai falar não consta no vai script. atrapalhar você, né? Aí você não vai conseguir chegar no diagnóstico, por exemplo. E além disso, uma coisa que é importante, a gente sempre frisa isso, o cara que tá corrigindo tua prova, ele tá lá vendo o vídeo e ele tem o teu vídeo e sei lá mais quantos pra assistir. Então, assim, ele vai assistir teu vídeo uma vez. Uma vez. Então, você tem que ser claro, porque ele não vai voltar. Então, acho que a gente já sabe, infelizmente, eles filmam um negócio com a TechPix do Juarez. Não sei se vocês são da época da TechPix do Juarez, mas filma com a TechPix, é uma porcaria de imagem. Então, já tenta. O que a gente sabe que pode fazer pra melhorar, a gente já faz, né? Pra tentar ganhar diminuir essa injustiça, digamos assim. E essas perguntas em bloco que a Jazz falou, eu recomendo só no máximo até 3 perguntas, né? Tanto pela velocidade, assim como também pela compreensão do ator, Sim, né? Se boa. você esmaga ele com 4 ou 5 perguntas, ele não vai te responder tudo, vai esquecer, porque às vezes tem resposta larga, né? Resposta que vai demorar. Que demora um pouco. Às vezes a paciente viajou, foi para tal lugar e tanta coisa. E até coisa. porque a gente precisa dizer aqui, pelo menos não sei, né, como é que tá. Vamos ver esse ano como tá, mas o INEP bota a tia da cantina pra ser atriz. Não é um ator que está acostumado a decorar texto, não. É o tio da portaria que vai, senta aqui, tio. Vamos aqui, ó. Toma isso aqui. Tu responde isso aqui, tudo que não tiver nisso aqui, tu diz, não consta. Exatamente. É difícil. É difícil. Mas, bom, em síntese, né, é isso. Tá, como que você consegue estruturar. Primeiro por partes, né, dados sociodemográficos, epidemiológicos, depois ir direto ali no motivo de consulta, o que é que trouxe o paciente a essa atenção. Depois os sintomas acompanhantes, né? Destrinchar essa doença atual, né? Esses sintomas, desde quando, onde, quanto que dói, todo o Alicia, por exemplo, quando a gente fala da semiologia da dor, por exemplo, né? Quando fala da semiologia, eu falo quem é Alice, pelo amor de Deus? Alice, né? Que é aparição, né? A gente estuda com isso. Não, a gente é muita gente, na minha época não tinha isso. Localização. Aparição, localização, irradiação, né? Que chique. Até eu esqueci, né? Não, foi um nervosismo, foi uma emoção, meu filho. Que chique, eu não sabia, não. Vou anotar essa, mais uma pra minha Alice. Pra minha Alice era... Não, eu ia dizer besteira. Pra minha Alice era um negócio da saúde da mulher grávida, mas é a Aline, eu acho. Você falou aquele dia. Então, eu aprendi no Revalida, tá? A gente aprende as coisas com vocês também. Eu aprendi no Revalida. Então, bom, isso foi uma pequena... lembrança que eu tive. E aí depois os antecedentes de saúde, né, beleza. incluindo aí vacinas, hábitos, vícios. O Revalida gosta muito de hábitos fisiológicos. Muito. E também os vícios que seriam os patológicos. Muito. Né? E assim, eu digo isso porque, cara, juro, eu gosto porque quando eu falo que eu aprendo bastante, tipo, eu sempre olho assim, a gente aplica, sei lá, uma estação. Aí eles fazem, o senhor fuma? Bebe? Aí o paciente faz, fumo. Aí eu acho muito bacana que vocês sempre emendam com uma frasezinha que é, nós temos no nosso BS um programa para cessação de tabagismo. E assim, nossa, que maravilhoso. Porque assim, não é, com todo respeito, não é o que o cirurgião faz, tá? Nunca caminha mas ninguém, é isso, mas tem razão. É isso mesmo, porque depois, bom, são as diretrizes, né, dos cuidados, encaminhamento dos pacientes para tentar deixar o tabagismo, que às vezes é cobrado na parte final, né, isso, de recomendações. De orientação. E assim, como tá agora cada vez mais vendo essa integralidade do cuidado, tudo... Eles veem cada vez mais a habilidade que você tem e ver o paciente como um todo. Então, isso é muito importante. Até porque a gente sempre fala isso, né, Ale? Muitas vezes a gente fica... E eu acho que isso vem da nossa formação enquanto médico.
a gente fica tão focado na prova em eu tenho que acertar o que o paciente tem, eu tenho que acertar o que o paciente tem, que às vezes você não se liga que, tipo, o diagnóstico vale 1 ponto. Exatamente. O restante, tudo isso que você tá dizendo, às vezes tem um peso tão grande quanto, né? Então, se você consegue destrinchar tudo bonitinho, mesmo que você erre, vamos lá, diagnóstico e conduta, cara, você errou 2 pontos, você tirou 8, 7,5, é um notão, né? Sim, exatamente. Isso é uma dica importante, né, para não se enfrascar muito em saber o diagnóstico em si, né? É importante, mas acho que até chegar ao diagnóstico, a parte em si do diagnóstico, ele vai chegar mais ou menos com 5,6 ou algumas situações mais difíceis, vamos dizer assim, 4, né? Tá. No ponto, em 4 pontos. No diagnóstico. Então, se você fizer toda uma anamnese legal, né, completa, exame físico, aí você já garante ali uns 3, 4, até 5 pontos em alguns casos, né? Que é bastante, né? E Metade da aí, prestação. e depois se você conseguir acertar o diagnóstico, já vai se aprofundando mais e ganhando mais pontos. E fora que assim, às vezes, por exemplo, tá, você não acertou o diagnóstico direito, mas você, né, corretamente 100%. Mas ou foi parcialmente correto, ou, sei lá, eles pedem pra fazer uma prescrição. A gente você vai acertando um pontinho ali, um pontinho aqui, faz muita diferença. E aí vai outra dica, né? Porque quando você pensa no diagnóstico, tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, que isso é cobrado no Revalida. E aí você tem que falar, né? Mesmo não sendo diagnóstico, pensa nas hipóteses, porque em alguma delas pode cair o diagnóstico. Pode cair o diagnóstico, né? Exatamente. Então, isso é importante. Sempre falo para os alunos falar os diagnósticos diferenciais, até porque talvez dê chance de recurso em algum momento, né? Boa. Dá chance de recurso, às vezes faz parte até do checklist, né? Sei lá, um diagnóstico diferencial. Acho que uma coisa bacana também, Ale, é a gente se focar, porque quando a gente chega pra fazer, né? Quando vocês chegam pra fazer a prova, tá lá a tua instrução na mesa. Então, cara, vocês têm o mapa do tesouro, digamos assim. Tudo que vocês têm que fazer tá ali. E às vezes a gente vai conduzindo e não lê o que é que tem que ser feito. Então, cara, na dúvida, quando você fala isso de até treinar com 8 minutos, é bom, porque terminou, você tem mais tempo, lê de novo. Dá uma olhadinha de novo. Dá uma checada. Vê se tem alguma coisa que você pode falar mais, tal. Às vezes eu vi muito recurso, por exemplo, que muito aluno nosso ganhou ponto, porque terminava a estação mais folga, assim, de tempo. E aí começou a falar, porque tem escrito, né? Você deve, fazendo não sei o que, dizer a hipótese diagnóstica. E aí a pessoa não tinha dito antes. E lembrava. E lembrava e falava, entendeu? E acabava pontuando. É muito importante, né? Exatamente. Isso é a recomendação brava, assim, da IAS. Volta no card das instruções. Volta no card, cara. Né? Fica no card, porque o card é o teu mapa da mina ali, é o que vai te dizer o que fazer. Até quando dá um branco, né, na cabeça, às vezes acontece, né? Já vimos vários alunos que fica em branco, não pode falar mais nada. Parece que aconteceu Travou, né? alguma coisa. Aí volta para o card se acontecer, e aí ou lê de novo o cenário de atuação, que às vezes isso aí te refresca a mente, te dá uma dica a mais. Boa, boa. Né? E agora, posso puxar a sardinha pro nosso digníssimo... Claro. Hands-on Revalida? Não, porque assim, eu acho, não sei se você chegou a fazer alguma preparação, você preparou só em casa, tal, mas assim, eu acho fundamental treinar. E aí, obviamente, o que você vai fazer em casa, tipo, você treina com amigo e tal, isso é fundamental pra você ter volume e tudo. Mas eu acho que é fundamental, por exemplo, você treinar com uma pessoa, com um professor, entendeu? Com um especialista. Por quê? Porque ele vai te dar o feedback e ele tá de fora. Por exemplo, ele tá completamente de fora. O teu amigo que tá treinando com você, ou ele tá na mesma situação. Tá no mesmo ambiente, né? Tá no mesmo ambiente. Então, a gente tá de fora e a gente entra, eu acho que com uma análise um pouco mais técnica mesmo, e dizendo não só... por exemplo, essas dicas de diagnóstico e da parte teórica do negócio, porque vocês sabem. Mas, por exemplo, isso que a gente sempre fala, cara, volta no card. Uma coisa que eu acho muito bacana, por exemplo, no nosso hands-on, a gente tem, entre os nossos atores, pessoas que já revalidaram, Isso. são ex-alunos nossos. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma estação com uma aluna, que inclusive deu entrevista aqui neste mesmo podcast, a Ju,
que eu faço com ela, ela foi a minha atriz da estação que ela fez na prova dela. Nossa. Então, assim, ela olhava e fazia, na minha estação era exatamente assim, a maca tava aqui. Então, assim, isso eu acho que faz toda a diferença. Ajuda bastante. Né? E a gente tem também a arena de procedimento, que é assim, é aquilo que eu falo. O INEP não tem a estrutura do Metcalf, sonho do INEP. Tem a nossa estrutura. Mas eles têm muito procedimento que você precisa descrever. E, cara, eu como cirurgiã sempre digo, é muito mais fácil eu descrever um procedimento que eu sei fazer, que eu fiz na prática. Que eu já fiz, exatamente. Então, por exemplo, sei lá, vamos drenar um tórax. Beleza, vamos drenar um tórax, tá. Mas como é que drena um tórax? Você decorar o esquema da drenagem, tá, mas é muito mais fácil você fazer e você vai lembrando, e você vai, no nosso hands-on, né, todo mundo faz. Então não é tipo assim, um aluno que faz, não. Todo mundo bota a mão na massa. Então, e a gente do lado, a mão pega aqui, isso aqui você faz aqui, e a gente consegue, inclusive, ir treinando com os alunos do tipo assim, você vai fazendo e vai narrando, e o aluno vai. Então assim, eu acho fundamental. Claro que a gente tem que fazer a estação, né? Tem que treinar. E a gente, quando o nosso hands-on, a gente tem também um hands-on online. E é uma dica que eu dou pra galera, porque eles recebem um acesso ao hands-on online um pouquinho antes. Isso. Digo, cara, destrói o hands-on online, chega aqui com tudo... Já sabendo. Já na metralhadora, que aí a gente refina, sabe? E eu acho que faz a diferença, assim. A gente tem os nossos alunos aí pra provar, mas... Aí eu sou suspeita pra falar, é lindo demais. Não, o hands-on é um curso bem focado especificamente no Revalida, né? A gente montou esse curso pensando, né? Estudando muito o INEP, trouxe minha experiência pessoal, né? O Dari, que já tinha estudado bastante a banca do INEP, então foi uma coisa bem legal. Gente, e a antipatia, pra vocês entenderem, assim, a antipatia dos nossos atores é igual a antipatia do ator do INEP, tá? Eles são bonzinhos na vida real, mas na prova eles são insuportáveis. Então, por exemplo, você vai ter lá um cara, sei lá, como teve aqui uma estação passada, né, do INEP. Se tiver qualquer coisa que você perguntou e não esteja no script, mesmo sendo importante perguntar, ele vai dizer, não consta. A gente é assim, é igual, mesmo igual que nem o INEP. Pois é, exatamente. E só para continuar aqui, não queria deixar atrás o hands-on online. Ele tem uma parte importante que é como se fosse um manual de procedimentos. Na verdade, é um manual de procedimentos, só que em vídeo, né? E o professor, ele tá te mostrando como fazer um vídeo. E são procedimentos básicos, né? Da UBS, por exemplo, colocar insulina, né? Manipulação ali dos inaladores. Então, procedimentos simples que são cobrados no INEP também, né? Já caiu insulinização, por exemplo. Já. Então, quando você vê, você já lembra também, né? Acho que é muito melhor, né? E é mais importante fazer o procedimento, mas, né, para quem tem só o acesso online, olhar, ver o procedimento 1, 2, 3 vezes, isso também já te garante lembrança. Garante muito, ajuda muito, assim, eu acho que você ter contato, e é isso, você consegue, inclusive, é o que eu digo pros alunos, cara, você tem acesso ao hands-on online, pausa, porque o hands-on online, a gente faz a estação. E não sei se as pessoas sabem, mas vou dizer como é que foi a minha estação, tá? As que eu gravei era o Alejandro, ele não tava aparecendo na câmera, aí ele ficava do lado de fora com a pranchetinha, assim. Eu ia falando, ele ia anotando. Aí no final teve verdade. Tem uma até que é muito engraçada, que eu esqueci um exame de sangue. Eu não pedi. Eu esqueci um exame de sangue. Aí quando terminou que cortou, ele olhou pra mim e fez, você tirou 9, mas tá bom. Então assim, tipo, aí no debriefing eu falo, porque é isso, depois da estação vocês assistem e a gente tem um vídeo explicando aquela estação. Então o professor vai explicar a estação pra vocês. E uma coisa que eu digo é, cara, sei lá, você não tem nenhum contato com prova prática, tá começando agora, tal. Faz o hands-on online e quando você vai ver a estação, tenta ir fazendo junto com o professor. Então, assim, tipo, no primeiro, pra treinar, a gente pergunta, aí o ator responde, cara, você pausa e finge que é o professor. Aí depois dá o play. E fica dá pra ir praticando assim também. Dá pra ir praticando assim pra você, às vezes, quando você não tem um contato, porque assim, dependendo das faculdades, por exemplo, não sei como foi você, mas eu não tive OSCE na minha faculdade.
sabe? A minha formação era assim, tipo, a gente atendia Uhum. e essa era a sua Essa prova era a prova, é. prática. Era um professor lá vendo você atender. Então, quando eu fui treinar, por exemplo, para fazer prova prática, não do INEP, né, mas de residência, eu não tinha essa ferramenta. A gente não tinha esses cursos, assim. Então, eu precisava começar a treinar meio perdida. Então, eu acho que é uma alternativa muito bacana, né? Excelente, porque, por exemplo, faz intubação endotraqueal para quem não fez, né? Ou no paciente no internato, ou mesmo nos simuladores da faculdade, faz no hands-on. Então, a gente também preconiza muito que a medicina merece o melhor. Então, você aproveita e ganha essas habilidades, né? Esses skills para sua vida. Eu né? não vou falar que não, mas eu tenho um certo ciúme da estação de preventiva. É um problema que a gente sempre tem, porque eles invadem minha área. Eu não vou dizer mais nada para não dar spoilers. Pois é. Vocês façam, já vocês queria vão ver. falar, mas a gente tem a gente não pode. a arena de procedimentos na preventiva, ou mais conhecida, né, como medicina de família e comunidade. Então, aqueles procedimentos da UBS, né? Que são cada vez mais cobrados, viu? São, porque tanto na teórica quanto na prática. a prova visa isso, né? Atendimento numa o que é para resolver a imensa maioria dos problemas, né? Exato. É um cenário diferente. Por isso que eu até digo para os meninos, assim, da minha parte da cirurgia, por exemplo. Na cirurgia, você tem que agir como se você fosse o cirurgião e você precisa ficar de olho. Outra dica para vocês. Quando você pega o papelzinho lá que tá na mesa, tem escrito assim, cenário de atuação. Cara, olha, a da cirurgia provavelmente vai ser um hospital. Uhum. Nem que seja um hospital secundário, às vezes um hospital terciário. Mas, se não for um hospital, ou seja, uma UBS, por exemplo, cara, fica de olho. Se encaminhar esse paciente para o hospital não é um dos passos. Exato. Então, assim, o cenário de atuação é muito importante. Na cirurgia, a gente acaba não tendo tanto contato, entre aspas, né? Os cenários não são tanto ambulatoriais, né? De consultório, são mais de hospital. Mas a maioria se passa em cenário ambulatorial. E o CARD mesmo te fala, né? Está num hospital ou está num pronto atendimento. E aí depois... você tem tais ferramentas, tem raio-x, tem ultrassom. Tem laboratório, tem então não sei aí o quê. se já está falando isso, então, por exemplo, uma apendicite, você vai saber que vai pedir. Pedir exame que você tem. Exatamente. Então, isso te dá uma boa dica. Também, né? Exato. Bom, a gente falou então... Já fomos de inscrição, já escolhemos a cidade, já descobrimos que tem que escolher a cidade mesmo. A preparação. Diz aí, Ale, eu vou deixar você falar, mas fora arbovirose e tuberculose, o que você acha que é tema quente? Vai. Bom, eu venho pensando muito, né, e estudando essas últimas coisas. Já falei, acho que em 3 lives, doença de Chagas, principalmente casos agudos, né, na fase aguda, Chagas agudo, pelas mortes e pelos surtos que teve ali em Grande Pará e na Bahia, e também Chagas crônico, né, que no Brasil existe. Opa. Já fiz meu raio-x, então eu também já fiz o está bem prontinho já, daqui a pouco vai sair. Mas Chagas crônico, eu gosto que pode ser cobrado na atenção primária, porque é um caso de, por exemplo, insuficiência cardíaca, né? Um Chagas cardíaco, um Chagas digestivo. Então, acho que uma boa aposta para esse ano. Fora das arboviroses, da tuberculose. Se fosse o Alejandro, todo ano tinha pelo menos, toda a prova tinha pelo menos estação. Pior que todo ano cai, viu? Cai, né? Não, teve acho que foi a período, não caiu na gestante. Caiu na gestante, né? Dengue na gestante. Caiu na gestante, já tinha caído dengue A, caiu na gestante. Então, sempre tem essas coisas. E principalmente porque, a gente é área endêmica, né? Sempre tem, não dá pra não... Sempre não tem, e agora, é comum em áreas urbanas também, né? Sim. Então, não precisa... Por exemplo, falar nas arboviroses, na dengue, se viajou a algum lugar ou não, né? A epidemiologia já viajou, mas ali tem na parte da cidade mesmo, né? Urbano. Mas, enfim, é isso, essa dica de Chagas. Eu vou aqui puxar a sardinha pro meu lado. O que você acha que na cirurgia, assim... Então, não dá pra ir sem saber trauma e abdômen agudo. Isso é tipo arbovirose e tuberculose. Exatamente. Mas eu acho que assim, a gente sempre tinha classicamente uma estação de trauma e uma estação de outra coisa. Uma estação de trauma e uma estação de outra coisa. E a gente não teve trauma na última, né?
E eu acho que pode. Eu tô com uma... E aí eu vou pra um... Eu vou entrar em detalhes no meu raio-x das bancas e também que a gente tem o nosso Revalidei, né? Que a gente faz ao vivo revisão. Que eu acho, vendo aí a galera aí que a gente conhece, que faz o negócio da prova, tem uma galera que tanto que trabalha com trauma, com emergência. Tem um cara, na verdade, que é um cirurgião pediátrico, que é especialista em queimadura, membro da Sociedade Brasileira de Queimadura. Então, eu acho que pode, mesmo tendo caído queimadura recentemente, a gente teve atualização. 2024. Acho que 2024. A gente teve atualização. Então, eu acho que, assim, como ele tá nessa banca, a gente pode ir tanto para queimadura, e aí no adulto, mas eu acho que pode cair alguma coisa de cirurgia pediátrica, que sempre cai. Então, esse é um nome legal. E a gente tem uma galera muito de habilidades nessa banca. Tanto que, assim, isso a gente já tinha visto um pouco na edição passada, que é isso de exame físico, de fazer o exame físico de um boneco e tal. Então, eu acho que pode cair cada vez mais, não necessariamente, por exemplo, um caso de complicação pós-operatória, como já caiu, mas pode cair alguma coisa, manobras, alguma coisa pra você. Eu acho que pós-operatória aí corre um pouquinho por fora, tá? Eu acho que vale a gente ficar de olho. Vale revisar. Tá bom. Revisar. Beleza. Parece que colocou no raio-x também. Parece. Acho que tá no raio-x das bancas. Aí vocês dão uma olhada. Não perca. Tá tudo no raio-x das bancas. E acho que puxando assim, é óbvio que nós somos especialistas em diferentes áreas e aqui faltam todos os nossos colegas. Mas eu acho que puxando ali junto com a parte da cirurgia e pediatria é isso, né? É cirurgia pediátrica. Cirurgia pediátrica tem que estar no raio-x das bancas do Gui, tá? Que a gente sempre divide. Toda vez que a gente vai... Como cai mais? Apesar de ser a cirurgia, né? Que classicamente, né? Cai na pediatria. Cai na pediatria. Eles acabam usando. Então, a gente sempre rouba uma questãozinha a mais da pediatria. Mas isso tinha um motivo também que você falou bem, né? Na cirurgia tinha um cara, ou tem um cara que sabe muito de queimado, né? De trauma. Exatamente. Agora, caía muito na cirurgia porque quase todo ano tem um cirurgião pediatra na banca. Quase todo ano tem um cirurgião pediatra na banca. É isso aí. Outra coisa na pediatria é puericultura. Não, puericultura sempre tem, né? Porque eu acho que eles fazem também o que é que eles querem. E aí é o que eu falo dessa galera das habilidades, que aparentemente tem uma em cada grande área, né? Uma pessoa que é mais de habilidades médicas, de ensino e tal. Eles querem muito saber isso. Se você tem raciocínio clínico organizado, você consegue organizar. Então, eu acho que eles fazem muito essas questões, assim, mais... Uma consulta um pouco mais consultona mesmo, que é justamente para pegar essa habilidade aí de manejo de consulta mesmo, né? Então, parece que se fosse dividir de modo geral, parece que tem sempre um cirurgião e um clínico em cada grande área. Parece que é sempre um cirurgião e um clínico em cada grande área. Boa, gostei. Exato. É tipo isso, é uma estação bem mais breve, assim. Por isso que eu digo, assim, a galera fala muito de tempo. Geralmente, essas estações da pediatria, a galera reclama muito. Tem umas da preventiva, acho que caiu lombalgia, uma que era muito difícil, assim, de tempo. A da cirurgia, aquela de pielonefrite obstrutiva, tava meio truncada, assim, de tempo. Mas, geralmente, as estações da cirurgia, elas acabam sendo mais... Quando é procedimento... É mais rápido, porque eu sempre digo também para os nossos alunos, o paciente da gente tem um problema só, é cirurgia. A gente não consegue, não estamos nem aí. Não, tamo. Vocês, pelo amor de Deus, falem. Mas assim, tipo, o cara tem, sei lá, hipertensão arterial e não sei o quê. Tamo nem aí pra hipertensão. Bora arrancar esse apêndice fora. É um raciocínio um pouco diferente. Mas, mas faz parte de pensar, né? Primeiro em resolver a questão, mais que para a prova do Revalida tem aquela coisinha de lembrar das outras coisas. Tem que lembrar das outras coisas, porque sempre vale aquele pontinho, né? E Ale, acho que assim, fomos pra tudo, estamos chegando no finalzinho. Dica pro dia da prova. Porque são 2 dias de prova, São 2 dias de prova. Então, assim, a gente sabe, acho que tem aquelas dicas básicas, né, que a gente sempre dá. Cara, se você não é da cidade, né, você vai fazer prova em outra cidade. Que geralmente não é, né? Que geralmente não é, na imensa maioria dos casos. Pô, tenta, obviamente, ver o local de... Eles liberam o local de prova, você escolhe a cidade ou eles já dão o endereço logo? Não, já dá. Já dão o endereço. Então, assim, acho que vale você ver
uma hospedagem meio perto. E até eu, pelo menos, fazia isso com as minhas provas. Eu sempre tentava, quando era um lugar que eu não conhecia, eu ia um dia antes para dar uma Isso. olhada, ver o trajeto, né? Se ambientar um pouquinho mais. Então, o que mais que você diz? A gente sempre diz pra vocês dormirem bem, mas não dá pra dormir bem, né? A gente sabe. Ansiedade, né? Não bate uma feijoada no almoço, pelo amor de Deus. Mas, não, é isso mesmo. Geralmente a prova é sábado e domingo, né? Sábado e domingo. E você tem que ir, né? Tá viajando, então tem que viajar pelo menos quinta-noite para estar lá Na sexta. né? Já ir no lugar de prova e conhecer. Inclusive porque a prova, ela tem 2 horários para ser feita, né? Então tem uma galera que é de manhã e outra que é de tarde. Mas, por exemplo, na minha época, não tinha essa divisão prévia. Você entrava todo mundo, né? Mais ou menos. Tá. Eu vou explicar bem rapidinho. Você chegava no lugar de prova e meio que no lugar de prova tinha ali colado na parede seu nome e seu horário. Nossa. Então, tipo, você não consegue ver isso no sistema. Não sei agora se isso melhorou, mas aí que você repara que você vai a horário X. Né? Então, como eu fui com outros amigos, um dos meus amigos tinha horário de manhã, por exemplo, eu entrava às 10 da manhã e a outra turma era 2 da tarde, né? Tá. Só que quem entra de manhã, você não pode escolher, mas ele fica até você estar dentro, né? Porque eles não podem se encontrar, não tem risco de passar a informação. Então, geralmente a galera que entra de manhã perde um pouco mais de tempo no final, né? Porque tem que esperar que todo mundo da tarde entre. Então, eles acabam saindo 5, 6 da tarde. Nossa! Né? E aí, quem entra às 2 da tarde acaba saindo 7, 8 da noite. Nossa, é bem cansativo, né? Muito cansativo. tempo de lá. É tipo um Big Brother, sabe? Todo mundo confinado, ninguém pode falar com ninguém. Você entra, não é uma casa, é uma faculdade, né? Ou é um prédio. E aí todo mundo tá concentrado no anfiteatro. E aí vai... Aí depois começa a pegar a galera de 5 em 5, né? Que são 5 salas. Ou de 10 em 10, quando tem 10 salas. E aí você vai, né? Não tem celular... Você tá só com a galerinha ali conversando. A dúvida que não quer calar. Não tem celular, mas tem pelo menos um biscoito. Ou você pode levar comida. Você pode levar, sim. Porque eu morri de fome. Você pode levar, eles te fornecem uma sacola transparente, né? Pra você levar ali algum lanche, chocolate, um Doritos. Pra dar não, mas comida leve, né? Não vai levar ali a marmita. Vocês não vão levar um frango assado com farofa. Não vai levar a marmita. Remédios, né? Medicamentos para quem precisar, é possível, água. E é isso. Então, você consegue levar todas essas questões. Então, 2 dias de prova, 2 horários no dia. Fisicamente, inclusive. Cansa muito. No primeiro dia você já sai cansado, né? Mas ainda com essa ansiedade do segundo dia. No segundo dia você deve sair, tipo... Nossa. Acabado de cansado, Segundo dia sai muito cansado. Aí sai e bebe um negocinho pra quem bebe. Aí né? Toma uma cervejinha. A galera celebra pelo menos ter feito a prova. Nossa. Né? Acho que todo mundo, depois que sai, tem grupos, né? Aí chama num bar, chama num restaurante. É bom aí também dar uma relaxada, dá uma descontraída. Demais, pelo amor de Deus. E sempre tem, né? Aquela pós-prova. E aí, qual que você falou? Qual que foi a resposta? O que você falou? Você comentava a prova? Comentava porque gera muitas dúvidas, né? Gera muitas dúvidas e aí você consegue meio que estipular como mais que você foi. Você fez, né? Eu não tô perguntando porque eu nunca comentei prova, gente. Nunca comentei. Eu fiz prova de título pra plástica, foi a mesma coisa. Fiquei confinada, tipo, do meio-dia até... Porque eu fui o último grupo pra fazer prova. A gente tinha café. Eles pegavam a bolsa da gente. Café. Era café e água. Eu tava com oco no estômago já. Você me conhece, eu tava com oco no estômago. E aí, cara, eu saí tão assim, tipo... Porque eu não comento prova, sabe? Eu saí tão coisa que eu tomei uma queda, menino. Depois nossa! Eu tomei um estouro correndo de salto. Que a gente ainda faz prova de salto, viu? Nossa. Mas vocês devem sair tudo acabado. Mas é bom pra dar uma relaxada depois. É bom que você já... sair com um peso, assim, liberado. Sai aquele peso. E eu acho que tem isso mesmo que você falou, que é bacana, assim, que você quando comenta, você já consegue ter
uma ideia, né? Uma e noção, o Pepe sai pouco 3 tempo dias depois. É. Inclusive, gente, live de Pepe. Estaremos. Spoilers, né? Spoiler. Né? Mas beleza. Acho que destrinchamos tudo, hein? Acho que foi. Acho que... Queria dizer não, mas acho que tá top. Episódio entregou, né? Episódio entregou. Não, você que entregou, né? Que já fez a prova. Mas eu acho bacana, porque tem umas dúvidas assim que, tipo, só quem já teve do outro lado consegue responder. Isso que eu acho bacana. A prova teórica é mais fácil da gente avaliar. A prática, a gente passa o conhecimento, mas essas nuances, assim, eu acho muito importante. E a Lê, termina aí com um recado para os nossos queridos Revel Leaders do Medcoff. Bom, para nossos grandes alunos e colegas também, né? Porque vocês já são médicos. Então, primeiro, não tenha ansiedade, não se desespere. De novo, é uma prova, não é uma avaliação do seu currículo da vida. Estude, né? Tem que pegar o tempo necessário para poder estudar. E, sobretudo, se prepare com um cronograma, né? Que consiga ali se orientar em alguns temas, né? Nós, por exemplo, elaboramos cronograma, já estudamos as provas do INEP que caíram, prova prática, quais temas, até por isso fazemos o raio-x. Exatamente, só todas a gente estudou, só todas, coisa só pouca. Todas as provas. Então, se prepare com alguém que já passou por isso, que fez um cronograma, que entende, que né? Tem estatística também, acho. Então, isso te ajuda para não perder muito tempo, né? No caminho. Quando você tem uma coisa mais direcionada, você não está ali virando para os lados, você vai em linha reta. Até porque eu acho que, e aí fica aqui o meu recado pra galera, a gente sabe que, como você falou, cara, todos vocês são médicos, todos vocês são nossos colegas, mas a gente sabe que é uma jornada, né, essa jornada do Revalidando é uma jornada muito difícil e muito solitária, porque assim, você tem seus amigos, você tem sua família te apoiando, mas é uma coisa muito você e você mesmo, né, o seu sofrimento. Então assim, acho que não, e é um sonho. Então, assim, cuidado pra vocês não entregarem o sonho de vocês em mãos erradas ou não experientes. Então, se preparem bem, assim. E, cara, confiem e vai. Porque vocês estão preparados. A prova não mede conhecimento, mas se eu puder dar uma dica, falem alto e bom som e olho no checklist. E, na dúvida, nunca esqueça, eu sou fulano de tal, sou eu que vou examinar o senhor, minhas mãos estão lavadas. Sempre lavar as mãos, as mãozinhas, olhar para a câmera. E é isso, pessoal. De novo, mais um episódio entregue. Felizes por compartilhar esse episódio, experiência, hands-on, tudo destrinchado sobre prova prática. Ainda talvez a gente consiga falar um pouquinho mais depois nos recursos. Com certeza, estaremos aqui em várias edições, menino. Isso aqui é muita temporada que vai ter. Chupa pode pá. A gente vai dominar o mundo com esse RevalidaCast. Pois é. Então, entregue mais um episódio. Muito obrigada, Obrigado gente. Pra quem ouviu a gente. Curtem, compartilham, manda aí pra cachorro, pra vizinho, papagaio, gato, quem vocês quiserem. E deixem comentários aqui, sugestões, né? O que vocês querem ver nos próximos Comenta episódios. Ali, manda para seus amigos que estão ainda na faculdade, que não sabem como que funciona a prova. O nosso podcast está trazendo prova teórica, prova prática, hands-on, experiência de revalidando, os papos de aprovado de revalidando. Então é bom para quem ainda está ali no 3º, 4º, 5º ano vai revalidar. É pra você já ir se ambientando com esse mundo, porque às vezes a gente, tipo, do nada você, é jogado, faz, tá, o que é que eu vou fazer? Mas manda a gente, escuta a gente aí, dá pra ouvir nós no trânsito, na academia, bota nós pra você, tomando uma cerveja à noite com seus amigos aí, bota nós, a gente é legal. Se tá deprimido, escuta a gente, vai rir ali com o Jazz e com o Gui. Com certeza, menino, depois te conto o que é que deu aquele episódio. Muito então tá bom, Ale, muito obrigada. Tá bom. Obrigado, até a próxima, galera. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, até a próxima.